Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando e principalmente se preparando para os concursos. Gente, o concurso do TJ. O concurso do TJ já está chegando. Olha, temos que estudar. E eu estou aqui junto com o pessoal da Doutor Concursos para ajudar você a se preparar, pelo menos essa questão de atualidades. E olha o tanto de coisa que tem acontecido nesse mundo, né, gente? Bom, a gente tem que começar o vídeo já pedindo religiosamente, como a gente faz toda semana, pedindo para você deixar o joinha, para você se inscrever nos canais, tanto aqui no meu, professor Arnaldo Vieira, quanto no canal da Doutor Concursos, tá? Que é um pessoal, um grupo de professores, um cursinho que está preparando muitas pessoas de forma online e agora também respeitando aí os distanciamentos e a liberação do governo, também vai começar a ter as aulas presenciais guardadas, as devidas proporções, e principalmente você poder comentar com a gente, escrever o que você acha, mandar o seu recado, que eu sempre leio aqui quando é possível, quando vocês mandam, a gente sempre faz essa comunicação com vocês. Michele Gonçalves, obrigado, professor Arnaldo. Michele, beijo para você, obrigadão pela participação. O Roberto de Souza, boa noite, obrigado por mais uma aula, professor. Obrigado, abraço. Então, essas pessoas são. O Roberto é companheiro nosso também aqui, sempre participa, a Michele. Então, se você quiser comentar, tiver alguma dúvida, quer exatamente falar da sua expectativa em relação aos conteúdos, aos cursos, ao assunto que a gente está tratando, não perca tempo não. Tá assistindo esse vídeo? Faz um comentário, deixa o joinha e ajuda a gente a criar esse canal sempre com conteúdos bem legais para vocês, tá legal? Hoje a gente vai fazer meio que uma nacional e 3 internacionais, porque no âmbito internacional tem bastante coisa, tá? Mas em âmbito nacional, a gente não pode deixar de passar batido essa questão da variante Delta. Rio de Janeiro, inclusive foi até o governador do Rio de Janeiro já declarou que o epicentro hoje da doença é o Rio de Janeiro. E é uma grande verdade. E projeções da USP e da Unesp estão dando que São Paulo, em setembro, será o epicentro da variante Delta. Então veja bem, o que tem acontecido? Primeiro que no Brasil, a variante mais predominante até agora era a Gama, tá? Desculpa, minto. Era isso, não era a Gama mesmo, a Alfa é a que estava lá na Amazônia, mas é a variante inglesa, é a Gama, isso é verdade, é a P1. Ou seja, é uma variação da Covid, tá? Do SARS-CoV-19, e como que se dá essa questão da variante. Isso é importante a gente frisar e deixar você preparado para isso. Veja bem, o que nada mais é do que um vírus? Ele é uma estrutura unicelular muito simples. Ele é uma corrente de DNA ou de RNA envolvida numa capa proteica. Basicamente ele é isso, tá? Mas o que acontece? Quando a gente consegue analisar especificamente o RNA ou o DNA, ele é composto, né, por alguns elementos que dão a característica, que são as características genéticas que ele possui. É como se a gente conseguisse fazer um desenho, né? Se fosse uma escada e ele tivesse só um corrimão. E aí cada degrauzinho da escada é uma das informações. Conforme ele vai se multiplicando, e ainda por motivos desconhecidos pela ciência, e até mesmo pela ordem natural das coisas, um dos degraus modifica-se, tá? E dá uma característica específica para aquela célula, porque aí automaticamente, quando ela for se dividir, se ela teve essa mutação, ela vai se dividir com aquela variação, com aquela nova regrinha, com aquele novo degrau instituído, tá? O que acontece é que às vezes esses degraus, ou seja, esses dados, essas informações virais, que fazem com que essa nova célula surja e é uma célula viral, é um vírus, ele ganha alguma característica específica, uma resistência maior, por exemplo, a algum tipo de medicação ou algum tipo de condição ambiental que faz ele mais resistente ou menos resistente. E aí você tem o surgimento das variantes. No Brasil, nós tínhamos então a variante Gama como sendo a prioritária, porque ela, inclusive, já é uma variação da cepa original do SARS-CoV, tá? E as coisas parecem que vão aumentando. A Delta já é responsável no mundo, tá? Pelo mapeamento, a Delta já representa 90% das amostras do vírus sequenciadas no mundo. Nos Estados Unidos, ela corresponde a 83% das infecções que estão aumentando lá também. Alguns estados norte-americanos, algumas empresas, alguns locais, inclusive, estão voltando a pensar em fechar novamente o comércio para tentar diminuir a circulação. Mas, Arnaldo, quer dizer que a vacinação então não vai funcionar? Não.
Ela funciona, é claro que ela funciona. Só que ela não vai impedir que a pessoa se contamine de alguma forma. O que vai acontecer é que ela vai evitar a manifestação muito mais perigosa e que pode levar a óbito, alguns casos inclusive leva, daquelas pessoas que estão com quadro vacinal. No Brasil, especificamente, o Rio de Janeiro hoje detém essa vanguarda, vamos dizer assim, negativa, tá? Mas, infelizmente, aqui o estado de São Paulo, de onde a gente está fazendo a gravação, a gente tem que deixar esse alerta para todo mundo e principalmente dizer o seguinte, olha, ainda estamos no meio de uma pandemia. Ela não acabou. Estas variantes, elas podem inclusive pegar pessoas que não foram vacinadas, que se recusaram a tomar vacina, por exemplo. Ou pessoas que estão numa faixa que ainda não está atingida pela vacina, principalmente crianças e jovens. Ou pessoas de extrema idade, que tomaram a vacina, inclusive, e que às vezes podem ter se acometido de outro tipo de comorbidade que a gente às vezes nem sabe. A gente teve nas últimas semanas aí o falecimento de dois grandes atores brasileiros, o Tarcísio Meira e o Paulo José, que estavam vacinados, mas que por apresentar, às vezes, uma virulência do vírus muito grande e por outras comorbidades associadas, ficam com um sistema imunológico fragilizado. E veja, mesmo com a variante Delta chegando a bater as nossas portas, os nossos índices de contaminação estão caindo. Então isso é refeito automaticamente da vacinação. Das faixas etárias, inclusive, estarem chegando agora nos adolescentes. Dados como nessa mesma época do ano passado, que a gente nem tinha vacina, eram altíssimos, mais de 1.000 mortes por dia. Nós estamos chegando até 300, 200. E infelizmente ainda, mas são números muito mais relevantes e que a gente precisa comemorar. Mas o ato a verdade é que a gente ainda está num quadro de pandemia. Então a gente ainda precisa utilizar os regramentos básicos, pessoal. Máscara, distanciamento o máximo possível, evitar as aglomerações de todas as formas e utilização do álcool gel, higienização das mãos, higienização, inclusive, sempre que possível, com sabão, não só com álcool gel. Evitar toda e qualquer possibilidade de contágio. É claro que os cursinhos, as provas, né, os concursos que vão vir por aí, vão questionar vocês sobre vários aspectos, e a gente está trabalhando nos vídeos aqui sempre, falando sobre essa questão. Inclusive, no próximo item que a gente vai falar do ponto internacional, eu vou citar para vocês sobre as vacinações internacionais, como que estão com a aplicação da terceira dose. O fato é que a gente não pode esmorecer. A gente tem que ampliar a gama de vacinação, sim, evitar a circulação do vírus, vacinar agora as classes mais jovens e provavelmente também um reforço, uma terceira dose para grupos de risco, profissionais da saúde, pessoas que estão em asilos, pessoas acima de idade, acima dos 60 anos, enfim, entre outras características. É importante você entender, praticamente decorar para a sua vida e também para as provas essas regras sanitárias que a gente está falando aqui, tá legal? Vamos para o âmbito internacional, porque tem bastante coisa. Tem três situações que aconteceram no âmbito internacional que devem ser ditas aqui e gravadas para vocês. Uma delas é o Haiti. O Haiti já tinha sofrido no sábado da semana retrasada o terremoto. Mas como naquele momento ainda as informações eram poucas, a gente tinha poucas imagens, inclusive, e o ato do Talibã estava muito mais recente, né? Então eu optei até por falar especificamente sobre o Talibã e deixar um pouco do Haiti, mas já havia previsão, por exemplo, da chegada do furacão Grace, como aconteceu na segunda-feira. O que ninguém esperava foi que na quarta-feira da semana passada nós tivéssemos mais um terremoto naquela região e um terremoto aí de 4,9 na escala Richter. Não se compara, por exemplo, com o terremoto que houve no sábado, que foi de 7,2 de magnitude. Então veja, a situação lá já está caótica, pessoal. O Haiti, temos inclusive vídeos aí de semanas atrás, eu falei aqui para vocês, trouxe esse assunto, que também pode ser exigido dos concursos que vão vir, que foi o assassinato do presidente Jovenel Moïse, né? Jovenel Moïse, o presidente lá. E ele foi assassinado por um grupo de mercenários, inclusive há envolvimento inclusive de mercenários colombianos, de agentes americanos no meio disso tudo, e a gente não sabe ainda todas as informações, mas há uma disputa política e há uma disputa de gangues pelo país. Só que o Haiti parece que tem uma coisa naquele país e parece que é uma sociedade, é uma população que está sofrendo demais
internamente e automaticamente não tá tão, ela não consegue se reerguer para conseguir sobreviver, para falar a verdade, dentro das condições. Esse terremoto no sábado deixou muita gente desabrigada, mais de 12 mil feridos, 2.100 pessoas mortas, 32 desaparecidos. Ou seja, é uma situação muito complicada. Olha, o terremoto do sábado destruiu 2.868 edificações e danificou 5.410 edificações. Então veja, há uma situação que está acontecendo ali que é uma situação única, né? E principalmente pelo contexto social que o país está vindo. Em 2010, o país já tinha sofrido um terremoto de proporções horrorosas, terríveis, que fez uma carnificina, para falar a verdade. O país ainda não conseguiu se recuperar totalmente do terremoto de 2010. Acontecem essas erupções políticas, vamos dizer assim, no país, e ainda com essa questão do assassinato do presidente. O presidente estava tentando fazer uma disputa com o Congresso, tentando aí uma nova forma de governar por decreto, sofreu um atentado, foi morto. Só que ninguém prevê os desastres naturais, né? A localização geográfica do Haiti não favorece muito também na questão dos terremotos, né? Ele está localizado numa situação, numa área de falhas geográficas, do encontro de duas, na falta de uma, duas placas tectônicas. Ele está exprimido, para falar a verdade, entre duas placas tectônicas que, quando se movimentam, pegam aquele trecho e há ali toda uma agitação e ruptura de terra que faz com que aquilo tudo vá abaixo. O acidente, o incidente, né, o terremoto dessa semana de quarta-feira, danificou as linhas de energia, danificou as estradas, fez com que a chegada de manutenção, de remédios fosse difícil. Aí no vídeo a gente consegue enxergar direito, olha só, entre o Haiti e a República Dominicana, você está localizado o Haiti numa ponta da ilha, né? E existem essas placas que a gente consegue ver a linha bem definida delas, porque ele está localizado numa região de extrema atividade dessas falhas geológicas e que isso, de uma maneira geral, acaba de qualquer movimentação que acontece dessas placas, ela faz com que elas girem em modos contrários e, além disso, é uma região onde surgem os furacões. Os furacões que vão surgindo ali no Oceano Atlântico, na região ali do Médio Atlântico, né? E avançam para os Estados Unidos, atingem aquela região invariavelmente, sempre que acontece. O furacão Grace destruiu, inclusive, ajudou a destruir um pouco mais e colocar mais ainda pessoas desabrigadas em situações de extrema dificuldade. Por mais que as forças internacionais tenham chegado para tentar fazer colaborações, os americanos inclusive fizeram manifestações de sinalização, de doação de alimentos e doação de verba para o país se recompor. Parece que o país está vindo numa sequência aí de desastres que infelizmente faz com que a gente tenha que colocar ele aqui na roda das perguntas, porque é algo que está acontecendo num ano terrível, sem contar ainda a questão da pandemia, que ainda lá está descontrolada, o Estado não consegue fazer exatamente a distribuição das vacinas e principalmente nem começou a vacinação lá, e a contaminação também matando muita gente, ou seja, é uma situação muito difícil que o Haiti tem passado. Por isso que eu achei interessante colocar esse assunto para vocês, para a gente prestar atenção, porque isso pode cair nas perguntas, nos concursos recentes que vão vir por aí. A questão política do Haiti, a questão ambiental do Haiti, principalmente por essas questões dos terremotos, as questões de ajuda humanitária, né? E é um dos países que menos tem combatido, né, a Covid, até por conta dessas eclosões políticas e sociais que têm acontecido aí. Infelizmente, a gente tem que trazer as informações para você, porque isso vai cair nos concursos, tá legal? Também outra coisa que não dá para a gente negar essa semana é o Talibã tomando o poder no Afeganistão. Eu falei no vídeo da semana passada, a gente estava com aquela ameaça de Cabul, deles tomarem a capital, eles já tinham tomado 19 províncias, agora eles controlam o país, só uma ou duas províncias ainda não são totalmente controladas pelo Talibã, mas o Talibã já se instaurou no poder. Os americanos reconheceram que o projeto não deu certo e o projeto de retirada agora é prioridade. O Joe Biden extremamente criticado, mas nada comparado às imagens que nós vimos nessa semana, no começo da semana que passou, inclusive, das pessoas invadindo o aeroporto, tentando se agarrar nos aviões
do exército americano, as cenas, inclusive, das pessoas tentando entrar nos voos comerciais, subindo pelas escadarias, se agarrando para tentar entrar dentro dos voos, que acabaram muitos não acontecendo, só os voos militares. Aquelas cenas terríveis, inclusive, de pessoas caindo dos voos, caindo do compartimento de carga e compartimento de trem de pouso dos aviões, por conta exatamente da tentativa de fugir do Afeganistão. Na terça-feira, para acalmar os ânimos, né, um porta-voz do grupo Talibã faz uma coletiva de imprensa, mostra uma espécie de Talibã paz e amor, né? Mostra uma mudança de postura, diz que vai respeitar os direitos das mulheres dentro da lei islâmica, que é a Sharia ou Sharia, dependendo do lugar que você quer colocar o acento, mas sim a lei islâmica. Diz que não iria perseguir as pessoas que trabalharam com os americanos e principalmente que ia deixar a imprensa trabalhar. Isso foi na terça-feira. Quando, no dia seguinte, a conversa mudou um pouco, porque já houveram manifestações, já houve um confronto, 3 pessoas morreram, 12 ficaram feridas durante uma situação em que soldados talibãs entraram numa praça em Jalalabad e montaram lá uma estrutura e penduraram a bandeira, tiraram a bandeira do Afeganistão e colocaram a bandeira do movimento talibã. E aí, confronto na certa. Na quinta-feira, já houve outro pronunciamento e aí a mudança total de ponto de vista dos representantes. Um outro representante do grupo vai à imprensa e muda o tom da conversa. Diz que, primeiro, que não é possível, eles não aceitam a democracia e ponto. E é isso, na frase de um dos líderes lá. Que as mulheres vão ter que respeitar o controle da Sharia, e aquilo que a lei islâmica prevê, e diz que o governo lá não vai ser um governo de uma forma democrática, vai ser um conjunto, um conselho que deve seguir o país, e a referência deles é quando eles governaram o país de 96 a 2001. Enfim, de uma maneira geral, a gente está vendo aquilo que era esperado pela comunidade internacional, que na terça-feira até houveram manifestações meio que de confiança. Vamos dar um voto de confiança para o grupo. E na verdade não se concretizou na quinta-feira. De lá para cá, o tom está aumentando cada vez mais. Confrontos, inclusive, de soldados talibãs armados contra a população. Contra pessoas que vão se manifestar contra eles ou que, de uma maneira geral, estão tentando fugir do país. Países da Europa, a Grécia, inclusive, ao invés de ajudar, piorando, né? Criou uma extensão aí, mais de 40 quilômetros de cerca na divisa com a Turquia para evitar ondas migratórias muito grandes de afegãos. Em compensação, o Conselho Europeu aí a Ursula von der Leyen, que é a presidente do Conselho Europeu, já dizendo que vai criar um programa que, primeiro, que não tem conversa nenhuma com o grupo talibã, não reconhece o governo talibã e não há diálogo com o grupo talibã, mas que está em contato com embaixadas de países para receber os eventuais refugiados, né, que estão tentando sair do país. Por outro lado, os americanos com um imbróglio, porque agora como é que eles fazem? Com o recrudescimento da situação ali, eles não estão conseguindo retirar nem os americanos que estão lá. E aí o governo norte-americano, no final da semana, emitiu um comunicado dizendo que, olha, para os americanos esperarem, aguardarem a sinalização de positivo para eles irem para o aeroporto e conseguirem sair do país. O que a gente tem visto, as cenas que nós vimos durante essa semana, da retirada, inclusive lembrou muito a Guerra do Vietnã, a retirada, inclusive, dos americanos de Saigon, isso é inevitável a comparação, mas o governo bate na tecla e diz que não. Essas cenas que vocês estão vendo aí, das pessoas correndo, se agarrando, da maneira como podem no avião, já exemplifica bem a situação de como que há um descontrole ali. O governo Biden diz que, olha, o que nós pudemos fazer a gente já fez, nunca foi a intenção a gente dominar o país e sim preparar os soldados que, na primeira ocasião, entregaram as suas armas para o grupo talibã. É a visão do Biden, né? Mas não é só a dele, de outros países também. A situação como um todo vai ficar ainda está muito nebulosa. O que se tem, as últimas informações, as últimas notícias são dramáticas, de famílias pegando as crianças e colocando as crianças para os soldados norte-americanos, pegar as crianças do outro lado do muro, dentro do aeroporto, das bases norte-americanas que ainda estão lá. Então ainda é muito complicado, há um contexto muito grande ali, que envolve muitas situações. Os russos dizendo que vão observar a movimentação, os chineses já dizendo que querem abrir conversa com o grupo talibã, ou seja,
reconhecendo que um grupo que não participou de nenhuma participação democrática, não teve nenhuma situação democrática, chegou ao poder, dominou o poder, e ainda alguns países ainda estão tentando negociar com esse tipo de governo. Fica a crítica e, principalmente, fica o ponto de vista de várias comunidades, vários países que se manifestaram e não reconhecem o governo como sendo um governo legítimo, ou que, de uma maneira geral, tenha poder dentro da comunidade internacional. O FMI, inclusive, já suspendeu o dinheiro internacional do Afeganistão, evitando exatamente a movimentação financeira. O presidente, o Ashraf Ghani, está no Emirados Árabes, mas nem é mais presidente. Quem ficou no lugar dele foi o vice-presidente, que está tentando ainda negociar com os afegãos, com os talibãs, uma forma de encontrar o governo. Um dos líderes dele também chegou, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, para tentar compor o governo, para compor essa coalizão aí de talibãs. Mas o fato é que a situação lá é muito delicada, muito perigosa, com ameaças para todos os lados, para as mulheres, para crianças, para toda a comunidade que está ali no Afeganistão. A gente ainda vai ver esse desenrolar dessa novela por uns bons dias aí, e isso pode ser, sim, alvo das perguntas no âmbito internacional dos concursos que vocês vão prestar, tá legal? Última notícia, como eu falei para vocês e adiantei lá no começo, os americanos autorizaram a aplicação de uma terceira dose das vacinas que estão disponíveis lá, só a da Janssen, que ainda as autoridades de saúde estão analisando se realmente precisa ou não de uma segunda, porque ela é dose única, né? Se ela precisa ou não, mas o governo autorizou, fez, sim, vão oferecer uma terceira dose aos profissionais de saúde, às pessoas que estão, aos idosos que estão em asilos geriátricos e às pessoas de idade, pessoas acima de 60 anos, porque a Delta está sendo predominante lá e eles não sabem até que ponto isso pode culminar num aumento nos números de casos e principalmente no número de óbitos, tá? A OMS, por sua vez, acredita que não seja esse o caminho. A OMS declarou, inclusive, que o correto seria não dar uma terceira, mas sim imunizar quanto mais pessoas com a primeira e com a segunda dose. É o ponto de vista da OMS. Os americanos têm uma certa independência nesse aspecto e também são produzidores. Eles são criadores, fabricantes de vacina. Então eles têm uma gama de variedade lá. A Pfizer, a Moderna, da Astra e várias outras vacinas que eles têm controle lá dentro, que eles podem ter autonomia de aplicação. Eles estão doando, inclusive, vacinas para outros países. O fato é que a imunização com essa dose extra ou dose de reforço levanta as questões justamente disso. De grande parte da população mundial ainda não ter recebido nenhuma, e eles já estão entregando uma terceira na população. Então há meio que um descompasso aí entre os americanos e a OMS. Aqui no Brasil, se a gente pode fazer uma mescla, né? O governo está sim analisando a aplicação de uma terceira dose para os profissionais de saúde. Mas ainda os dados e as pesquisas precisam ser mais aprofundadas, porque ainda estamos na vacinação de faixas etárias que precisam ser vacinadas. O fato é que é importante a gente frisar bem isso da terceira dose nos Estados Unidos, por quê? Por conta da variação Delta, da variante Delta da Covid, que está sendo a predominante e ela tem um grau de contágio muito grande. Ela tem um poder de contágio entre as pessoas com muito mais facilidade e está facilitando exatamente a reinfecção de pessoas. Esta dose de reforço, se vier para o Brasil ainda, vai ter que ser estudada pelos governos e pelas autoridades sanitárias, mas ela está sendo sim analisada e estudada pelas autoridades sanitárias, mas ainda não é consenso, certo? Essa posição da OMS é importante frisar, importante a gente falar aí para vocês, dar essas informações por conta do índice de eficácia. Elas, conforme os dados têm avançado, nas pesquisas de pessoas que são imunizadas, os dados dão conta de que, veja, em determinado momento, a taxa de proteção que essas vacinas garantem ao corpo humano cai ao passar de 8 meses. Então, por isso que seria necessária uma terceira dose para ampliar esse reforço. Alguns outros pesquisadores dizendo que ela vai ser uma dose anual. Daqui a algum tempo, todo mundo vai ter que se vacinar pelo menos uma vez por ano, porque ela vai se tornar uma espécie de vacina como se fosse a vacina da H1N1 para as pessoas
que estão no grupo que pega gripe, etc. Enfim, vários estudos que estão acontecendo. O importante é frisar que os americanos estão agora abrindo essa possibilidade, estão colocando isso em discussão, mesmo sobre as críticas da OMS. Tá legal? É isso, muita coisa aconteceu no âmbito internacional, no âmbito nacional tem a questão política, mas a gente acaba não entrando tanto porque a gente imagina, eu prezo pelo menos, inclusive, que penso também que os concursos vão direcionar um pouco mais por essas outras questões, mais voltadas ao ambiente, a questão da Covid, do que falar especificamente sobre a questão política, tá? Mas é importante você estar informado aqui com a gente, ampliar a sua base de informações também e sempre acompanhar as postagens aqui dos nossos canais. Deixa o joinha, inscreva no canal, nos dois canais, meu aqui do professor Arnaldo Vieira e do Doutor Concursos, e principalmente comente aí com a gente o que vocês acham dos vídeos que a gente está fazendo para vocês, que a gente faz com muito carinho para todos vocês puderem sempre estudar e estarem preparados para os concursos que virão, tá legal? Um grande abraço, pessoal, fiquem todos com Deus, se cuidem, a gente se vê semana que vem, até lá!